Olá pessoal, meu nome é Níger. Eu vim aqui apresentar o meu canal. É uma ideia que eu tive para apresentar os meus estudos, né? E eu pretendo expor todos os meus pensamentos, todo o conteúdo que eu tenho dentro de mim. Para mim vai ser difícil porque eu tenho dificuldade para expor os meus pensamentos, porque é muita coisa, é muito pensamento simultâneo e eu tenho dificuldade para falar de frente para a câmera, né? Então é uma primeira experiência, eu vou tentar e vamos ver, né, como é que vai ser. Então, primeiramente eu vou me apresentar, vou contar minha história de vida. Não, antes de mais nada, vamos falar do canal, né? O canal vai falar sobre todos os temas, não tem um tema específico, só que o enfoque vai ser espiritualidade. Porque eu acho que o que mais me motiva nessa vida, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas a coisa que eu mais me identifiquei para estudar foi a espiritualidade, né? Então o maior enfoque que eu vou dar aqui no canal é sobre espiritualidade. Eu acho que as pessoas estão precisando se espiritualizar, porque o mundo está cada vez mais conturbado, mais violento. Nós estamos vivendo numa era de polarização, numa época em que as pessoas estão se degladiando. Então eu acho que a espiritualidade é muito importante nesse momento. Então vou começar a falar sobre a minha vida e dar um enfoque principal na questão espiritual, dizendo os momentos chaves que fizeram com que eu tivesse uma mudança drástica na minha vida, que foi quando eu conheci, quando eu tinha em torno de 23 para 24 anos, quando eu conheci o meio espiritualista, né? Através de alguns estudos. Então, eu vou começar desde a infância, mas a mudança drástica foi nessa época, né? Mas vamos lá. Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito desobediente. Eu acho que é importante falar sobre o comportamento, porque se nós quisermos mudar nosso jeito de ser, nós quisermos evoluir espiritualmente, primeiramente nós temos que mudar nosso comportamento, né? E eu busco uma evolução espiritual. Então eu tenho que falar primeiramente do meu temperamento, do meu jeito de ser. Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito vaidosa, que sempre quis as coisas para mim, sempre briguei muito com os meus irmãos, com a minha mãe. Então sempre fui muito egocêntrico. Aí uma primeira recordação que eu tenho, que me marca bastante, eu não lembro por que razão foi, mas eu me olhei no espelho e falei assim, eu tava com muita raiva, eu morava em Brasília na época, eu fui para Brasília em 1998, então eu devia ter 10 anos por aí. Aí eu me olhei no espelho e eu tava com muita raiva, não sei se eu tinha brigado com a minha mãe ou brigado no futebol, e olhei no espelho e falei assim: Deus, você
você é um filho da puta. E comecei a culpar Deus pelas coisas que tinham acontecido comigo. Aí você vê a mente de uma criança de 10 anos culpando Deus pelas coisas que estavam acontecendo com ele, né? Por uma coisa que por uma briga, ou sei lá, discussão, xingar Deus. Então ali, naquele momento eu não tinha essa consciência, mas hoje eu já vejo que eu tinha uma fé em Deus, né? E já acreditava em Deus. Então, desde aquela época eu tinha uma religiosidade, tinha uma espiritualidade que para mim já era inata a mim, né? Porque ao longo do tempo eu vou falar sobre reencarnação, sobre vidas passadas. Eu acredito nisso. Então eu acho que essa minha consciência que eu tinha de Deus já era uma crença inata, que eu acho que vem de vidas passadas, só que mal resolvida, né? Aí também tem a questão de eu ter nascido numa família que também é espiritualista, né? Por parte de mãe e pai tem um lado espírita e de umbanda, né? Então eu acho que isso contou bastante, mas eu não era envolvido com isso, né? Então eu não tinha noção, quando eu tinha 10 anos, do que era o espiritismo, do que era a umbanda, do que era a reencarnação, do que é Deus, entendeu? Então, quando eu culpei naquele momento Deus, por uma raiva, por um momento de raiva, eu acredito que não tenha sido pelo fato do meu pai ou da minha família ser espírito de umbanda. Eu acredito que tenha sido de uma coisa inata a mim, inerente que tenha vindo do meu espírito, da minha alma. Por outro lado, na parte de acadêmica, eu nunca me interessei por estudo, sempre fui um mau aluno, repeti a quinta série, o primeiro ano, nunca gostei de estudar. Para mim, o colégio era uma imposição, eu via como eu não conseguia entender por que eu tinha que estar aprendendo aquilo ali, por que não tinha que ter não tinha ninguém para me explicar o porquê que eu tinha que aprender matemática, português. Para mim não fazia sentido, entendeu? Eu só me divertia na hora de brincar. Então, para mim, a única época que eu estudei foi quando eu entrei para a faculdade, que eu escolhi comunicação social, publicidade e propaganda, né? E eu gostei até o quarto período. Quando passou do quarto período, entrou as matérias já mais focadas para publicidade, aí eu já não me identifiquei mais e já comecei a não gostar. Mas mesmo assim eu estudei, me formei, mas foi um período difícil para mim, porque eu nunca me identifiquei com nada disso. Antes de falar da minha ida para a África, que foi uma mudança drástica na minha vida, eu vou falar a primeira vez que eu experimentei a maconha, porque a maconha tem uma ligação muito grande com a minha questão da espiritualidade e também com um processo que aconteceu comigo, como é que eu posso dizer, dentro da psiquiatria seria uma patologia, né? Uma esquizofrenia, porque eu tive problemas com isso, mas eu vou chegar lá e vou explicar. O vídeo vai ser um pouco longo, mas é necessário, né? Explicar tudo. Então, aos 14 anos, foi a primeira vez
aos 14 não, aos 13 anos, foi a primeira vez que eu experimentei maconha. Eu tava com um amigo meu lá em Brasília. Aí eu tava com muito medo, porque pra mim era uma droga, um terror. Nunca tinha experimentado, só bebida alcoólica e cigarro, né? E esse meu amigo já fumava maconha. Aí ele falou, não, é tranquilo, puxa devagar. Aí eu fui e fumei. E cara, a onda que eu tive foi horrível. A minha mente começou a girar, começou a vir vários pensamentos ao mesmo tempo. Me deu vontade de sair dali do carro correndo. Parecia que meu olho ia fechar, que ia dar um apagão. E eu fiquei com muito medo, tive calafrio e botei na minha cabeça que a partir dali eu nunca mais ia fumar a maconha. Só que eu voltei a experimentar na época da faculdade, quando eu conheci um outro amigo, né? Aí quando eu experimentei de novo, aí o efeito já foi mais tranquilo, e eu comecei a me adaptar. Aí chegando na África, né? Quando eu fui para a África, meu pai foi transferido para lá, e eu fui para aprender inglês com os meus irmãos. Foi a maior mudança da minha vida e foi a maior experiência, que eu amadureci bastante. Foi quando eu morei sozinho e eu continuei fumando maconha lá, né? Porque eu já fumava. E aconteceu um fenômeno comigo que hoje eu tô compreendendo, mas que é bom eu desabafar aqui, para que ao longo do tempo eu possa entender e junto com vocês possam analisar também. Eu estava sentado no meu quarto lá do hostel, né? E me deu vontade de escrever de uma forma intuitiva. Não foi psicografia, não, foi de uma forma intuitiva. E eu escrevi a palavra, o paradoxo mental. Aí eu comecei a escrevi algumas linhas, né? E com o decorrer do tempo eu fui escrevendo nesse caderninho o que me vinha na cabeça, algumas questões filosóficas sobre a vida e tal, o que eu achava da mente, o que eu achava do ser humano e tudo mais. E outra coisa importante que marcou para mim a questão da espiritualidade, foi o primeiro marco espiritual, porque até então aí eu não tinha nada de espiritualista. Mas o que marcou foi quando eu conheci o Bob Marley. Obviamente não a pessoa, né? Porque o Bob Marley já estava morto. Mas quando eu conheci o Bob Marley como músico, né? A música do Bob Marley. Eu recebi um DVD dele, comecei a ouvir. E o engraçado é que eu já conhecia algumas músicas do Bob Marley, mas eu só fui gostar lá na África. Eu só fui gostar do Bob Marley lá na África. Curioso isso. E eu comecei a ouvir direto, comecei a ouvir DVD. E eu ouvi aquele DVD do The Legend, que conta a história dele. Aí quando eu vi a história dele, eu fiquei fascinado por ele, pela cultura Rastafari, pela fé dele principalmente. Então a partir disso eu falei, pô cara, a fé desse cara é uma coisa impressionante. Então eu comecei a acreditar numa coisa maior, entendeu? Eu já acreditava em Deus, mas da forma com que o Bob Marley tinha fé dele, eu não acreditava na cultura Rastafari, eu não era rastafarianista, mas eu tentei me espelhar na fé do Bob Marley, entendeu? Que eu admirei bastante. E toda vez que eu fazia o trajeto da África do Sul para Moçambique, eu ouvia o Bob Marley, dormia ouvindo o Bob Marley. Hoje
eu sei diversas músicas do Bob Marley, sei bastante sobre o Bob Marley, né? É o meu maior ídolo da história da vida. Para mim, a maior referência para mim é o Bob Marley. E agora eu vou começar a falar que entra o lado espiritual. Aí eu voltei pro Brasil. Assim que eu voltei pro Brasil, eu tava voltei pra faculdade. Eu tava um dia em casa de bobeira no YouTube e apareceu o Valdo Vieira pra mim como vídeo relacionado. Aí eu cliquei. Aí o vídeo falava sobre o vídeo que falava sobre as Torres Gêmeas. Tá até hoje lá no YouTube. Aí ele falando, pô, aí eu tava lá nos Estados Unidos quando caiu as Torres Gêmeas, aí eu saí jogando energia, e aquele povo todo agitado, e eu calmo, eu falei, pô, saiu jogando energia, que negócio é esse, que maluquice é essa? Aí fiquei intrigado, aí comecei a clicar nos vídeos relacionados e ver. Aí o que me deixou mais curioso foi quando ele começou a falar sobre a projeciologia, que ele saía do corpo. Aí eu falei, cara, o cara sai do corpo. Aí eu comecei a elocubrar o que seria a saída do corpo. Aí eu falei, desde aquele momento, eu falei, cara, eu quero fazer essa parada. E até hoje isso é a minha vida. Ele falou assim, todos nós temos a capacidade de sair do corpo e todos nós saímos do corpo todos os dias. E ninguém morre. Aí quando ele falou quando ele falou isso, eu falei, cara, isso bate com o espiritismo. Começou a juntar as coisas para mim, bate com o que a minha mãe e o meu pai falam sobre o espiritismo e tal. Então tem algum sentido isso. Aí eu comecei a ouvir mais vídeos dele e tal, e eu senti uma ligação com ele muito forte. Na verdade, eu estudei muito mais ele do que a própria conscienciologia e a projeciologia. Eu estudava ele, como ele pensava, porque eu sempre tentei aplicar, para vocês entenderem como é que funciona a minha mente. Eu sempre tentei aplicar o meu pensamento dentro de como eles vivem, para tentar sair do corpo. Então eu pensava assim, e penso até hoje, como eles pensam, o que eles pensam, o que eles vivenciam na experiência para sair do corpo, eu vou tentar transferir para mim. Então eu tentava fazer isso e eu ficava compulsivamente analisando ele. O Valdo Vieira, no caso, que foi o primeiro, depois os outros que eu vou falar, que eu conheci, né? Aí nisso eu tinha lá pros meus 23 para 24 anos, né? E comecei a estudar. Hoje eu tenho 36, né? Então dá o que? 13 anos, né? Mais ou menos, de estudo. Então eu comecei a estudar isso, a espiritualidade, compulsivamente. Na verdade eu não sou muito de ler, porque eu nunca gostei muito de ler, né? Mas eu vi muito vídeo. Então eu comecei a estudar outras pessoas que falavam de projeção da consciência e outras linhas de estudo que abordavam a questão da vida após a morte, né? E sempre tentando juntar uma coisa a outra. Aí eu conheci o Wagner Borges, conheci primeiramente pelo YouTube, né? O Wagner Borges, o Saulo Calderon, o Moisés Ezagui, o Flávio Duarte, a Débora Saques, o Marco Antônio Coutinho, quem mais? O Cabral, tem vários. E esses são os principais, assim, que eu lembro no momento.
e que falam sobre projeção da consciência. E tem outros que falam de vida após a morte, alguns ligados à ciência, né? Por exemplo, algumas linhas da física quântica, outras... eu estudei alguma coisa do hinduísmo também, através do próprio Wagner Borges. Estudo vendo vídeo no YouTube. Então, só que a minha maior base é a conscienciologia através do meu estudo do Valdo Vieira e não da conscienciologia em si, porque eu não li nenhum livro da conscienciologia. Eu só li um livro da conscienciologia que foi o que é a conscienciologia. E eu esqueci de falar, eu fui lá conhecer o Valdo Vieira, porque eu mandei uma assim que eu vi os vídeos do Valdo Vieira e me identifiquei de cara com a conscienciologia, com o Valdo, eu mandei uma carta para ele, ele me respondeu. Aí ele falou: vem pra cá para conhecer o CAEC no Rio Grande do Sul. Eu fui pra lá no final do ano. Foi no mesmo ano que eu conheci a conscienciologia. Conversei com ele pessoalmente, vi uma tertúlia lá, questionei a conscienciologia, porque desde aquela época eu já tinha na cabeça, e eu já vi, aí já vai entrar, isso já vai pro segundo vídeo, né? Porque eu questiono o Valdo. Esse é um ponto, né? Eu questiono o Valdo Vieira. A conscienciologia é uma coisa e o Valdo Vieira para mim é outra. Então, desde a primeira vez que eu fui lá, esse vídeo tá no YouTube, eu questionei o Valdo Vieira, né? E questionei a questão da conscienciologia também, o que ele chama de princípio da descrença. Mas isso fica para um próximo vídeo, né? Depois que eu comecei a estudar todo dia os vídeos sobre projeção da consciência, sobre alguns vídeos sobre espiritismo, outros vídeos sobre teosofia, sobre metapsíquica, sobre algumas correntes da nova era, enfim, eu comecei a ficar obcecado e comecei a imaginar isso todo dia. Aí que começou a minha patologia, né, que foi diagnosticada depois, né? Porque eu comecei a pensar isso compulsivamente todo dia. Aí ia pra praia, jogava altinha, mas pensando nisso, jogava futevôlei, pensando em sair do corpo toda hora, pensando, fazendo evocação do Valdo Vieira toda hora também. Eu evocava a imagem do Valdo Vieira toda hora. E eu conhecia, apresentado pelo um amigo meu, Caê, a Desarri, que é uma cantora de reggae. Então, eu comecei a ouvir a Desarri, e o reggae tem o baixo e a bateria e o órgão são graves e representa muito a questão do chakra básico. Depois a gente vai falar muito sobre a questão dos chakras, né? Então é energia muito da terra. Então eu ficava com o foco da minha consciência no baixo, no órgão, e na bateria, evocando a imagem do Valdo Vieira e pensando em sair do corpo. E ao mesmo tempo andando de bicicleta, jogando altinha, jogando futevôlei. E o que isso gerou? E fumando maconha também. Aí o que isso gerou mais tarde? Um belo dia me veio o pensamento de ir pra praça falar sobre esses meus estudos, do nada. E foi a Praça São Salvador, que fica ali no Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, esqueci de falar. Sou carioca, na apresentação eu nem falei, né? Sou carioca, moro em Botafogo, no Rio de Janeiro. E fui pra Praça São Salvador, e comecei a falar sobre esses meus estudos. E eu ficava com fone de ouvido, ouvindo a Desarri,
e falando ao mesmo tempo, que nem um maluco, sozinho, sobre sair do corpo, sobre espiritualidade, sobre transcendência. E ao mesmo tempo eu estudava com um amigo meu o que eu escrevia sobre o próprio paradoxo mental, né? Que começou lá na África, como eu havia dito. Então, essa foi a primeira vez que eu fui para a praça, e a segunda vez que eu fui para a praça, eu fiquei das 10 da noite às 6 da manhã, direto falando. E engraçado que eu não perdi energia, eu me sentia cada vez mais revitalizado. Hoje eu entendo que o que me revitaliza, porque até hoje eu ainda tenho essa patologia, e eu desabafo aqui porque eu sou diagnosticado como esquizofrênico, e mais para frente a gente vai discutir também sobre a questão comportamental, sobre a questão da psicologia, sobre o que é psiquiatria. Eu quero falar minha opinião sobre isso também. Eu tomo remédio. Então, eu continuo indo para a praça de vez em quando, até hoje, porque a minha mente é dividida. Então, quando me vem determinados pensamentos, esquizofrênica é a pessoa que tem a mente dividida, né? Então, quando me vem determinados pensamentos, me dá vontade de ir para a praça, e quando eu fumo, eu me transformo em outra pessoa completamente diferente. Me vem uma linha de raciocínio completamente diferente da minha normal, da do Níger. Até hoje eu não sei explicar o que é isso, entendeu? Eu estou buscando entender. Eu tenho a minha crença. A psicologia diz que é simplesmente uma esquizofrenia, né? Ou então pode ser um alter ego, uma falha na personalidade. Mas eu, como eu sou um cara espiritualista e acredito em vida após a morte, acredito em espíritos e acredito em energias, em coisas para além do cérebro, eu percebo isso de maneira diferente. Então, tipo, quando eu tô lá na praça, eu lembro de tudo. Antigamente, a minha memória não era tão boa quanto é hoje em dia. A minha memória vinha cortada. Eu ia pra praça, falava, aí quando eu ficava lúcido no dia seguinte, eu lembrava do que tinha acontecido, lembrava que tinha ido pra praça, lembrava que tinha falado, que tinha rodado, mas não lembrava de tudo que eu tinha falado, igual normalmente aqui as pessoas lembram no dia a dia. Ficava cortado. Agora, hoje em dia, com o tempo, eu fui me acostumando, e hoje eu lembro de praticamente tudo. Só que eu me comporto completamente diferente. Então, tipo, pra mim, vem outras personalidades que eu acho que, na minha concepção, são vidas passadas, tem tendência de vida passada minha, e de acordo com pessoas que estudaram sobre isso e que são clarividentes e vieram falar pra mim, tem entidades de vidas passadas que aí pode ser considerado obsessor, de acordo com o espiritismo, que me acompanham há muito tempo e me fazem querer fumar e entrar nesse estado, e ativar memórias de vida passada, né? E eu tô buscando entender tudo isso. Só que o meu objetivo maior é sair do corpo para poder ver por mim mesmo as minhas vidas passadas, que é chamado de retrocognição, poder ver esses espíritos
que estão ou que me atormentaram em vidas passadas e que estão me atormentando até hoje, e poder entender tudo isso por mim mesmo, sem um condicionamento externo, sem alguém de fora vir falar para mim o que é, entendeu? Mas até hoje eu ainda não saí do corpo, entendeu? Deixando bem claro, da maneira que eu pretendo sair. Eu já tive algumas experiências que foram relevantes, mas não, isso eu vou falar depois, mas nada do que eu queira atingir de realmente ter o que é chamado de projeção de consciência contínua. Não tive. Então, pessoal, essa é a apresentação inicial sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o que eu achei importante falar sobre o meu lado espiritual, sobre a minha personalidade, sobre o meu temperamento. E em breve teremos mais conteúdos. Vocês viram que tiveram partes editadas, né? Porque eu fiquei um pouco nervoso, e pretendo melhorar com o tempo. Mas é isso, pessoal. Um abraço.